Não, não tem como você dizer que você é contra a ditadura da Venezuela e condenar a atitude dos Estados Unidos ao mesmo tempo. Pelo menos não se você for uma pessoa sensata e que sabe que utopias não existem. Uma ditadura, por definição, controla 4 coisas no país. Controla o exército, controla a política, controla o judiciário e controla a mídia. Como que você faz para derrubar uma ditadura de uma nação soberana sem atacar a soberania dela? Você pede por favor? Você abre um processo jurídico, um processo para poder investigar? Não é assim que funciona. Nenhuma ditadura na história acabou pacificamente. Nenhum ditador na história falou: cansei de ser um ditador, vamos acabar com esse regime ditatorial e vamos voltar à bela e linda democracia que existia antes. Nenhuma democracia foi instaurada ou retomada por fins democráticos. Então, para você que é contra a ação dos Estados Unidos, me diga uma coisa. O que você acha que devia ter sido feito? Como deveria ser resolvida essa situação? Qual seria uma solução melhor que não tivesse sangue nas ruas? Principalmente com uma população totalmente desarmada, já que não vamos mexer na soberania daquela nação, não vamos interferir, vamos deixar que aquela própria nação acabe por si só com seu regime ditatorial. Como? Mas veja bem, você poderia ter aplicado sanções internacionais, haveriam métodos diplomáticos de isolamento político. Cuba está assim desde quando? E ainda é um regime ditatorial. Coreia do Norte é isolada do mundo, é uma realidade paralela deles, e continua um regime ditatorial. A Rússia tomou uma porrada de sanção do mundo todo, desde quando começou a guerra. E tá, 3 anos, 4 anos. Tá um bom tempo nessa guerra e vai continuar se estendendo. E o problema é que o pessoal pensa que existe essa utopia do bonzinho, o mocinho da história e o malvadão. E o mundo não funciona assim, isso é uma utopia, para não dizer uma ingenuidade. O que existe é sede de poder. E toda nação, toda pessoa, isso é do ser humano. Eles buscam poder e quanto mais poder tem, o poder corrompe todos os lados. Vou contar um pouco da história da Venezuela para vocês, a história econômica da Venezuela, que talvez alguns de vocês não conheçam, mas a Venezuela era um país feudal, era um país que nunca teve dinheiro até a hora que descobriu as reservas de petróleo. E quem que ajudou eles a erguer a reserva de petróleo? Estados Unidos. Isso foi antes da Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos sempre foi o maior comprador de petróleo da Venezuela, e hoje 70% do PIB da Venezuela existe por causa do petróleo. Se não fosse o petróleo, ela não teria se tornado um país rico. E Venezuela já foi um país muito rico. Estados Unidos fez isso porque era bonzinho? Não, porque queria poder. E quando ele começou a perder o poder lá para o regime ditatorial do Nicolás Maduro, isso foi lá em 2017, ele começou a aplicar o quê? Sanções para tentar coibir. E inúmeras outras sanções já foram aplicadas, então é muito ingenuidade falar que não, era só começar a aplicar sanção. Foi aplicada inúmeras sanções. A própria eleição da Venezuela teve um monte de coisa que foi colocada de países se posicionando politicamente contra aquilo. E você acha que o ditador se comoveu com isso? Não, isso é um regime ditatorial. E por que os Estados Unidos agora está agindo novamente? Porque ele está perdendo o poder. Ele voltou a pegar o poder lá porque, novamente, todo mundo quer o seu poder. Quando os Estados Unidos aplicou as sanções e parou de comprar o que movimentava toda a economia do país inteiro da Venezuela, você acha que a Venezuela ficou esperando para ver o que ia acontecer? Não, isso também não existe bonzinho e malvado. O que a Venezuela fez? Começou a vender para a China e segue o baile. E aí, como é que você vai parar um negócio um regime ditatorial que está controlando tudo dentro de um país? Estados Unidos não é bonzinho, gente. E nem Venezuela é bonzinho e nem os dois são maus. Tá cada um querendo o poder para si. Agora eles estão lá para salvar a democracia? Não, eles estão lá para poder voltar a ter poder que nem tinham antes. E na minha visão, esse talvez tenha sido a maneira mais tranquila de se acabar com o regime ditatorial, que a gente nem sabe se realmente vai acabar ou não.
porque talvez continue desse jeito, com panos quentes por cima, e Estados Unidos volte a ter o poder, a dominância ali sobre a Venezuela, que nem teve até de 1920 até 2017, que nem sempre foi assim, que inclusive foi o que ajudou a Venezuela a crescer por interesses mútuos. Ou pode ser que isso continue desse jeito, ou pode ser que não. A gente não sabe o que vai acontecer. Mas talvez ter tirado a figura do cabeça, que era o Nicolás Maduro, seja uma esperança para a população. E hoje a gente tem cerca de 90% da população venezuelana vivendo abaixo da linha da pobreza. É um número muito alto, é 80 e pouco, está quase 90%. A questão é, será que com essa enfiada de dedo dos Estados Unidos, essa mexida na política da Venezuela, tirada da cara do ditador Nicolás Maduro de lá, será que isso vai melhorar para a população ou será que consegue ficar pior do que isso? Talvez a festa que qualquer venezuelano que você está vendo na cidade que veio refugiado de lá, ou os vídeos na Venezuela do povo comemorando na rua, seja uma sensação que eles imaginam que a coisa vai melhorar, né? Mas o que eu fico pensando é o que essas pessoas que falam do não, deixa disso, não foi legal assim, qual solução elas dariam para esse problema?